Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Neste canal você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual, tais como estudos bíblicos, estudos da lição da Escola Bíblica Dominical, pregações, devocionais, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Hoje estamos aqui para o estudo de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3. Como os irmãos já sabem, o nosso método de estudo é através de um bate-papo, de um diálogo com o mestre, com o professor, com uma pessoa dedicada ao trabalho de ensino na obra de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez contando com a presença, com a participação do pastor Aurélio, o reitor aqui da nossa Escola de Teologia da Assembleia de Deus de Maracanaú, a Escola de Educação Teológica Boa Semente. Aurélio, seja bem-vindo mais uma vez, e é um prazer tê-lo aqui para estudar conosco mais esta lição da Escola Dominical. Josué, também me sinto feliz, honrado por estar mais uma vez aqui, participando aqui, dando essa pequena parcela de colaboração aqui para nos ajudar ou ajudar aqueles que ainda vão ministrar a lição, E hoje o assunto é muito forte, porque a gente vai falar de um lugar que a gente ainda não foi, Mas, graças a Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos dá um paradeiro certo para a gente falar com precisão aquilo que ela diz. E de forma que, mais uma vez, nós estamos aqui para somar. Glória a Jesus. É uma honra ter o nosso amado irmão, pastor Aurélio, que é um amigo pessoal, um servo de Deus com quem nós temos já uma amizade de longas datas e que a gente sabe do seu empenho, do seu desejo de realmente atuar nesta área do ensino com muita dedicação. E, amados irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 3, que vai ser estudada em nossas escolas bíblicas no dia 21 de abril de 2024. Lembrando a todos que nós estamos estudando as lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2024, que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Tema extraordinário, irmão Aurélio? Maravilhoso. Com certeza. Nesse tema que estamos estudando, já é a terceira lição, e estamos, gente, aqui vendo a analogia da nossa vida cristã, da nossa vocação espiritual, através de uma caminhada, de uma jornada, E hoje o título da lição é O Céu, o Destino do Cristão. Muito bem, o texto áureo diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em duas porções das Escrituras. A primeira está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14 e 20 e 21. E depois Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 até o 4. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. O primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. O segundo, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E o terceiro objetivo, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso
após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Lembrando aos irmãos, aos professores, a todos os que nos assistem, né, que estes objetivos correspondem aos pontos da lição que vamos estudar. E aqui eu quero já fazer aquele desafio a você, aquele apelo maravilhoso, né, para que você curta este vídeo, para que você deixe aí o seu comentário, compartilhe, e de forma que este conteúdo, gente, este vídeo possa chegar a mais irmãos, a mais pessoas, né? Este é o desejo do nosso coração, né? Pois o nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento dos nossos irmãos que nos assistem, que nos seguem. Irmão Aurélio, vamos aqui começando com a introdução. A introdução, gente, ela fala o seguinte: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão. E aí, irmão Aurélio, eu gostaria de lhe perguntar, né, de lançar aqui a pergunta desafiadora, motivadora para os seus comentários, dentro da introdução. Morar no céu, morar um dia no céu com o Senhor é a grande esperança de todo crente, de todo salvo, né? Mas o que é o céu, né? Trata-se de um lugar real? É um lugar real? Muito bem, pode ficar à vontade. Como diz aqui a introdução, é interessante. O homem natural, ele não tem como entender essas coisas. Falar de uma dimensão além do físico é algo muito assim extraordinário e necessita que se trabalhe com a fé, né? Mas a pergunta feita, o céu, ele é real. O céu não é uma alegoria, o céu não é um estado. O céu é tão real quanto nós estamos aqui. A única diferença é que o céu, hoje, no devido momento, ele está numa dimensão além do físico, aonde está o nosso Deus, os anjos e também aqueles que já partiram na esperança de estar com o Senhor, certo? Mas uma coisa interessante é que a gente precisa, assim, para entender o céu, nós temos que nos apossar de uma das doutrinas que, assim, eu quase não vejo se pregar nas igrejas, né? Ou quase não se... Ninguém quase nem vê falar. Enfatiza. Não se enfatiza. Que para a gente entender o céu, para a gente falar sobre o céu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a doutrina da eternidade, ou a doutrina do estado eterno, não é verdade? E eu estava pensando essa tarde, eu estava lá em casa, passei a tarde todinha ali, pensativo, assim, estudando um pouco, meditando. E eu encontrei, assim, uma frase muito interessante de São Tomás de Aquino. Ele disse uma coisa interessante com respeito à eternidade. Porque, como eu disse, não se pode falar do céu sem se falar de eternidade. Porque o céu, podemos assim dizer, é o último estado, né, da nossa caminhada, né? E Tomás de Aquino, ele disse uma coisa muito interessante, e eu acho que a gente pode começar já entrando aqui nessa teologia dele, né? Ele diz o seguinte, aspas, a eternidade é a posse e, ao mesmo tempo, total e perfeita de uma vida sem limites. Portanto, a eternidade é um presente imutável que existe em todos os tempos. Isso aí é Tomás de Aquino que falou sobre isso, né? Então, o céu, ele é real. Como eu disse, tão real quanto nós estamos aqui falando um com o outro. A diferença é que o céu está numa dimensão
espiritual e nós estamos numa dimensão física. Essa seria a nossa introdução, né? Falar sobre o céu. Então só poderemos usufruir do céu quando adentrarmos na eternidade. Com certeza. Com certeza. Porque... Agora, aproveitando aqui, Maurélio, porque sempre há uma dúvida, uma confusão a respeito do que é vida eterna, não é? Vida eterna e eternidade são as mesmas coisas ou há uma distinção? Eu sei que não faz parte aqui diretamente, né? Mas já que o irmão abordou essa questão da doutrina da eternidade, então aproveito para pedir esclarecimento. A eternidade é um termo, né? Um termo em que se fala sobre a vida eterna. Nós sabemos que a nossa salvação em Cristo, pelo menos o nosso conceito tradicional, pentecostal, né, arminiano, é que nós fomos salvos por Cristo por meio da justificação. É o primeiro ato da salvação. Em seguida, nós continuamos sendo salvos por meio da santificação. E esta salvação que um dia começou e que hoje está sendo processada, ela vai ser concluída com a glorificação. E com a glorificação, ou na glorificação, é exatamente a entrada para o estado eterno. A partir de então, a pessoa tem dois caminhos para entrar na eternidade. Se ele entrar com Cristo, ele entra para uma eternidade feliz e de muitas surpresas maravilhosas. Se ele não entrar com Cristo, infelizmente, ele vai ter que ser retribuído. Eu nem digo assim, porque tem pessoas que às vezes usam o termo, vai pagar na eternidade, vai ser punido. Não, punição sempre é para melhora, né? Mas a eternidade sem Deus, ela não é uma punição, ela é uma retribuição daquilo que você fez, certo? Então, o conceito de eternidade é algo que tem a ver, como eu disse, não se pode falar dos céus sem falar da eternidade. Porque o termo eternidade, ele é muito vasto, é muito assim abrangente e até difícil de dizer. Eu já vi uma pessoa dizer assim, não, a eternidade começa quando... Não se pode dizer isso. Como é que você está falando de uma coisa eterna e já está no começo? Então, a eternidade não tem começo. Nem fim. E nem fim. Mas aí eu queria só pontuar a questão da vida eterna, né? Que é um outro termo, que é a vida que o Senhor nos concede no momento que aceitamos a Cristo. Sim, sim. Aí essa vida a gente já usufrui no momento, já passa a usufruir, né, a vida eterna. Isso. No momento em que cremos, no momento em que nos entregamos ao Senhor. Então, Ele nos dá, como diz lá, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Ou seja, já a gente recebe esta vida eterna. Só para distinguir, né, para as pessoas não confundirem vida eterna com a eternidade, né? Já começa eu vejo assim, a vida eterna, a pessoa já começa experimentando ela aqui. Isso. Por isso que o salmista, ele falava sobre a alegria da salvação, Davi, no Salmo 51, verso de 12, ele dizia, Senhor, não retira de mim a alegria da tua salvação. Então eu acredito que a alegria da salvação de um cristão é exatamente o que ele já começa a sentir, aquilo que ele vai sentir em quantidades maiores. Sim. Quando ele for tirado daqui desta vida. Então essa é a eternidade que eu entendo. Não, com certeza, corretíssimo. E, irmão Aurélio, pastor Aurélio, né? O primeiro ponto traz como título o céu, o alvo de todo cristão. E o primeiro subponto, eu achei interessante, né? Que ele começa fazendo a definição do termo céu. Sim, sim, né? sim, verdade. Corretíssimo, autor, comentarista, o pastor Osiel Gomes. Aí a pergunta que a gente quer lançar para o irmão é a seguinte: o que é céu? Né? Qual a origem dessa palavra e por que ela é usada muitas vezes no plural? Sempre a gente encontra, inclusive no primeiro versículo da Bíblia, né? Céus, né? No princípio criou Deus o céu. Não, é o céu, não é no singular, o céu e a terra, né? O céu e a terra,
Mas em tem outros, os céus, tem uns textos que muitas, falam. em muitas passagens bíblicas Com está no certeza. plural. Pronto, entendeu a pergunta, né? Entendi. Vou assim tentar sintetizar porque é muito extenso, né? Fazer uma definição sobre céu. Primeiro, respondendo, né, essa primeira pergunta, a questão do singular e do plural, né? De uma maneira assim técnica, né? Pelas escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, elas são provenientes, aliás, elas são traduzidas de uma palavra, da palavra hebraica shamaim, no Antigo Testamento, e da palavra uranos, uranos, no Novo Testamento. Bom, geralmente se usa essa expressão céus porque existe 3 termos técnicos para a palavra céus. Céu, né, no caso. Uranos, que é o céu em que se processa as chuvas, é aquele céu onde as aeronaves, os aviões voam, né? Atmosférico. Atmosfera, né? O primeiro céu, né? Esse é o Uranos. Aí também os gregos chamavam o segundo céu, que é o céu estelar, o céu galáctico, que a gente não pode ir lá, a não ser por um telescópio, é chamado de Misuranos, né? Que é exatamente a palavra meso, meio, né? Que fica intermediário, né? Então, Uranos é aquele céu mais baixo, onde os aviões andam, onde se processa a chuva. Misuranos é o céu intergaláctico, onde ficam as galáxias, onde ficam todos os planetas. Universo. Universo, né? E, por último, a gente tem outro tipo de céu, né? Que é o Hipuranos, ou Hipuranos, que significa o céu espiritual, aquele céu que nem que eu queira com o telescópio, nem com a nave espacial, seja lá como queira, né? Ele não consegue chegar lá, porque ele é um céu que não está nessa dimensão. Enquanto os 2 primeiros estão aqui, que a gente é palpável, pode-se ir até lá, esse não. Esse só pode chegar lá, alguém só pode chegar lá se for através de um processo diferente. No caso, a morte, né? Ou a morte, ou então no dia do translado da igreja. Esse é o terceiro céu, é o Hipuranos, né? Então, conceituando assim, né? Então, esse é o céu. Eu estava observando uma coisa interessante. Então, você já esteve no céu. Hein? Então, você já esteve no céu. No céu atmosférico. Não, o céu atmosférico a gente já voando, andou muitas né? vezes, já voamos muitas vezes, né? Com certeza, né? Mas interessante, Josué, é que só no Antigo Testamento, essa palavra céus, ela é mencionada cerca de 276 vezes. Só no Novo Testamento. Você vê como é interessante, né? A quantidade de vezes que foi falado. Novo, né? No Novo, foi falado sobre os céus, né? Entendeu aí? E também, assim, a gente tem que ter assim, o devido cuidado, porque, às vezes, algumas traduções, elas apresentam palavras e quando chegam nas nossas Bíblias em português, às vezes, elas são modificadas um pouco. Por exemplo, alguém fala do terceiro céu, lá de 2 Coríntios, né? 12, né? 12, verso 4. Paulo foi até o terceiro céu, não é verdade? Só que se eu disser a você que eu procurei essa palavra e não consegui encontrar, eu encontro o paradeison. Paulo foi até o paradeison, quer dizer, o paraíso. Esse é o céu que ele foi. Aí, como a gente acabou de falar, está no plural, né? O céu atmosférico, o céu onde se processa a chuva. Então, Paulo foi até o céu em que a carne não pode ir. Os céus dos céus, aonde está Deus. Agora, claro, é difícil assim a gente tentar ilustrar ou tentar mostrar na Bíblia assim, mas veja bem, que céu é esse? Como é que ele é? Aonde estão hoje as almas que partiram para estar com o Senhor? Será que elas já estão com o Senhor no céu? Será que elas já estão tendo contato com Deus? Será que já estão olhando para Cristo? Então, aí é que está. O céu dos céus, conforme Salomão já explicou isso lá em Provérbios, é aonde está o trono de Deus, aonde só está com ele os anjos. Nenhum ser humano foi até lá. Você pode dizer assim, mas Enoque também não foi. Moisés, ninguém ainda. Só teve um que veio
e voltou para lá, que é Cristo. Claro, um dia a gente vai, com certeza, adentrar nessa dimensão, mas, por enquanto, quem morre, quem parte, ainda não está ainda na presença de Deus, assim, podemos assim dizer, assim, cara a cara, né? Forma plena, né? Não, ainda não está, ainda não tá de forma plena, né? Ainda vai chegar o dia, né? Agora, sempre se costuma dizer assim, ou usar um termo bem conhecido, né? Que esse local onde essas almas se encontram seria como se fosse uma antessala do céu. Elas estão ali aguardando o momento da ressurreição, porque Seio de Abraão. o seio de Abraão também chamado, né? Elas vão ressuscitar, né? A pessoa quando parte daqui, ela parte a sua essência, o seu ser em essência, mas o corpo fica no pó. E no dia da volta do Senhor vai acontecer este grande milagre, né? Este grande fenômeno, né? Em que o espírito que hoje está neste local chamado Paradiso ou Paraíso, ele vai voltar novamente e se acoplar àquele corpo, né? Não me pergunte mas como é que é mais do que isso, que a gente não sabe. Mas a verdade é que vai haver. O homem, para ser homem na sua totalidade, ele tem que ser corpo, alma e espírito. Depois da glorificação, ele estará o quê? Completo, estará perfeito. Glória a Deus. Muito bem, então o irmão Aurélio já nos explicou, né? Os 3 tipos de céus que são traduzidos nas Escrituras, né? Isso. E agora eu só queria fazer uma pergunta assim mais provocativa, irmão Aurélio. Pois não. Fora aqui um pouco da lição, né? O que é que o senhor diz daquelas ideias de céu que muitas pessoas propagam, né? Resultadas assim de uma visão que tiveram, de um sonho, né? De um estado de quase morte. Então essas pessoas falam, né, dessas visões. O que é que o irmão diz assim, de um modo em geral? Bom, é um pouco difícil assim de a gente tentar entender essas revelações, né? Podemos assim dizer. Eu não sei. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e se eu quero saber como é o céu, eu tenho que ver o que é que João diz do céu. Se eu quero também conhecer o céu, saber como é o céu, eu tenho que ver como é que Paulo fala. Então, na minha visão teológica, eu vejo assim: João foi revelado a ele o céu como ele é. No livro de Apocalipse está escrito como é o céu. É aquilo. Já o apóstolo Paulo era mais filosófico, você quase não vê Paulo tendo visões. Paulo era mais a palavra. Então Paulo nunca Paulo disse, olha, tá aqui, o céu é assim porque Deus me revelou assim, assim, assim. Não. Como ele sendo um filósofo, um teólogo e filósofo, ele usou uma expressão muito interessante. Porque, veja bem, lá no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, naquela visão, né, aquela parte, aquele texto em que ele foi até o terceiro céu, como ele diz, o que Paulo viu ali? Ele mesmo disse, eu vi coisas que eu não posso dizer para vocês. O que eu vi é tão forte que eu não tenho palavras. São inefáveis. Quer dizer, na minha língua eu não tenho como dizer o que é que tem lá. E aí, o que é que ele faz? Eu acho muito importante isso aí, a maneira como ele ensina. Aí ele falando para os Coríntios, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, é como se ele dissesse assim, a única coisa que eu posso dizer para vocês, que lá é muito bom, a ponto de aquilo que o seu olho nunca viu, vai ver. Aquilo que o seu ouvido nunca ouviu, vai ouvir. E aquilo que você aqui nessa vida nunca sentiu no seu coração de prazer, você vai sentir lá. Então Paulo usa essa terminologia. Agora, ainda respondendo a pergunta, e essas revelações que a gente ouve? Eu vou ser sincero, eu tenho minhas dúvidas.
eu tenho minhas dúvidas porque, ora, João foi o homem que foi revelado o céu. Paulo também foi revelado o céu. Todos os dois tiveram revelações do céu. Foi ou não foi? Foi. Você vê João dizendo que lá no céu tinha tantas gavetas, que lá no céu tinha calçamento de ouro, ruas com calçamento de ouro, não sei o quê. Então, tem coisas que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender e até expressar. Porque, veja bem, se o reino de Deus, na dimensão espiritual, é uma dimensão diferente da nossa física, então esse ouro da Jerusalém celestial é um ouro diferente. Não é o ouro aqui da terra, não é o ouro 18, 22 ou sei lá de quilates. É um ouro acima de qualquer outro ouro. Então, eu acredito que nessa parte aí a Bíblia fala desse ouro, porque hoje, até hoje, o ouro é conhecido como o metal mais precioso na terra, não é isso? Então, não tinha como falar de uma preciosidade no céu, o céu como algo precioso, se não fosse colocando a figura do ouro. Então eu acho que o ouro que tem, se tem ouro no céu, ele é mais superior do que o nosso aqui da terra. É isso que eu vejo. Com certeza. Entendeu aí? É verdade. Entendeu? É porque assim, Morelli, tem gente que já foi no inferno, já foi no céu, já foi, né, em tudo que é canto, né? Isso. Tudo bem que Deus revele que assim assim, a gente não pode dizer nada porque é uma coisa pessoal, uma experiência pessoal, né? Mas que o nosso fundamento a respeito da realidade celestial é o que está na palavra de Deus. É seguro, né? É o que temos realmente assim como fonte segura para pregar, ensinar, falar a respeito e crer, né? A respeito do céu. Aurélio, o segundo subponto o senhor até já falou aí, mas vamos rapidamente aqui falar sobre o segundo subponto, que é o céu conforme o ensino de Paulo. 2 homens na Bíblia, como você já disse, né? Sim. Tiveram esse privilégio de ver o céu por dentro, né? E aí, como foi que Paulo disse assim, que ele foi arrebatado até o 3º céu. O senhor já falou, queria só que fizesse um breve comentário, né? Como podemos entender isso, né? Aí a pergunta é, o céu tem andares? 3º céu. Exatamente. Essa questão hierárquica de andares não existe. Não é que haja primeiro céu, depois um segundo céu. Céu é céu. É como eu disse, existem os céus atmosféricos, aqui na Terra, por cima da Terra, as camadas, como a gente conhece, né? E existe o céu espiritual, o céu onde Deus está, não é verdade? Como disse, Paulo, ele não apresenta o que ele viu no céu, ele não escreve, ele não disse, olha, lá no céu eu vi isso, assim, assim. Já João não, João ele escreve e viu muita coisa interessante no céu, né? Detalhe. Inclusive, ele viu até exatamente o que? A cidade santa sendo vindo para esta terra, que acreditamos que isso vai acontecer depois do milênio, né? Quando houver a consumação de novos céus e nova terra. Então, esse novo céu, que é o assunto lá mais adiante um pouquinho, que a gente vai, né, já chegar lá, né? Mas eu vejo assim, né? Eu não acredito, né? O primeiro céu, depois eu vou para o segundo céu. Não. Céus, como eu disse, os céus atmosféricos, o céu físico é uma coisa. E o céu espiritual, está noutra dimensão, é outra coisa. E volto a repetir. Paulo não disse o que é que tinha no céu. João já falou alguns detalhes, né? Jesus, ele viu Jesus no céu, né? Todo com o rosto brilhando como o sol, aquela coisa toda, o cabelo branco. Pronto. Viu aqueles 24 anciões, ali tudo era no céu. Entendeu aí? Então, é isso que eu digo. Enquanto Paulo usa mais uma filosofia, João mostra visões mesmo do céu. Mas, como eu disse, eu nunca vi João dizer assim, detalhadamente o que tem no céu, como a gente ouve, às vezes, as revelações, né? Como já teve irmãos, eu não quero aqui citar o nome, né?
que viu lá no céu gavetas cheio de cabelo de ouro, não sei o quê. Umas coisas assim que Bem não tenha. estranhas, né? É um pouco estranho assim para a gente entender aquilo, né? Por que aquilo, né? Ei, Morelli. Mas a experiência de Paulo, ela foi tão forte, né, que ele diz assim, se no corpo ou se fora do corpo, né? Ele ficou, foi muito realmente forte. foi tão forte, tão real, que ele ficou assim, será que foi no, talvez tenha Será sido que eu fui arrebatado em espírito ou eu fui no corpo mesmo? é. Aí é algo assim a se pensar, porque veja bem, Eu creio que ele usou essa expressão para expressar que foi uma experiência muito forte, muito real, né? com certeza, foi uma Né? experiência Porque nítida, né? muito Única, né? nítida. É, sim, sim, sim. Então ele viu o céu, como diz o pastor João, né? Viu o céu pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro, é verdade, é É verdade. experiência maravilhosa. É né? uma experiência tremenda, sabe? Aí é como eu disse a você, né? A gente não pode sair daquilo que a Bíblia registra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É. Se ela diz que o céu é daquele jeito Não que pode João... contradizer, Não né, a pode haver palavra. contradição, né? Paulo não disse o que tinha. Paulo falou de uma maneira bem inteligível, mas no sentido de você dar a você margem para pensar. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que você vai sentir no seu coração, eu vi lá. Mas eu não posso dizer para você porque eu não sei se Não é visto ao porque homem, né? ele não encontrou palavras adequadas para falar, ou então o próprio Deus não permitiu que ele falasse. Permitiu, é verdade. O terceiro subponto, pastor Aurélio, é o seguinte: o alvo do cristão, né? O céu é o alvo do cristão. Sim, sim, sim. E a pergunta é: toda jornada tem um fim a ser alcançado, ou seja, um destino final. Nós começamos a primeira lição falando sobre o início da jornada, né? Uhum. Falamos na segunda lição sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, caminho largo, né? Vimos que o caminho estreito realmente é o caminho da renúncia e tal. Mas nós temos um destino, né? Isso. E assim, qual é o alvo do cristão que peregrina nesta terra? Bom, o que eu posso dizer, o que eu entendo, é que, usando as palavras de Paulo, Paulo foi muito categórico e eu acho muito interessante a maneira como Paulo ensina. Quem dera que a gente pudesse ter uma aula com Paulo, né? E ele usa uma expressão conhecidíssima na época dele, que era exatamente o que acontecia no estádio greco-romano. Corredores participando de maratonas, de Olimpíadas, para ali chegar o vencedor. Um daqueles ali, quando chegasse na risca, recebia ali o prêmio, né? Que era uma coroa. É a coroa, com certeza, não é verdade? E aí o que é que eu entendo? Que nós aqui nessa terra, nessa vida, nós estamos correndo dentro desse estádio. Né? Uns correm mais velozes, outros menos, outro corre demais e cai, se levanta, mas estamos correndo, estamos caminhando. E enquanto não houver a volta do Senhor, enquanto não houver a glorificação, enquanto não terminar o nosso tempo de peregrinação neste corpo, a gente vai continuar caminhando. Mas sempre lembrando que essa caminhada é como uma competição. Paulo usa a expressão coroa. Uns correm atrás de uma coroa corruptível. E a gente sabe disso, é o que acontece aqui na Terra, né? Os corredores da Fórmula 1, os jogadores de futebol nos campeonatos mundiais, não é verdade? Quando termina, recebe aquela taça de ouro, aquela coisa toda, né? E o cristão aqui, coitado, só é perseguição, dificuldade, ninguém enxerga. Mas, por quê? Porque a nossa competição não é uma competição para ser vista pelo mundo. É uma competição que quem está vendo é Deus. E tem algo reservado para aqueles que conseguem vencer essa competição. É como você disse agora há pouco. Não é fácil, é uma competição em que tem horas que você tem que andar de lado, porque senão você não passa no caminho, de apertado que é. As dificuldades,
as lutas, as perseguições, as enfermidades, os momentos de crises que a gente passa, até crise existencial mesmo da fé. Muita coisa que vem sobre o cristão. Mas porque eu não vou aqui gastar assim o tempo, mas eu já tive uma experiência assim muito interessante com respeito a isso. Uma vez eu acordei assim, fiquei maravilhado com aquilo. Eu nunca tinha tido um sonho tão interessante como aquele. A minha caminhada começava lá no livro do Gênesis. E eu via que algo me levava por cima desses livros, todos eles, eu passava por cima. E aí andava todo o Antigo Testamento. 39 livros, eu via os livros tudinho. Aí quando chegava no final, eu me deparava com a cruz. Estava lá a cruz. E aí eu não ia adiante. Da cruz eu subia. Só que aí começavam o quê? As dificuldades e as lutas. Eu via que tinha hora que quase não dava para me passar. Mas eu sabia que tinha alguém ali com, vamos assim dizer, parecido com um motosserra gigante, cortando tudo o empecilho no caminho. Pedra, madeira, areia. Tinha hora que eu ficava olhando, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Será que vai dar certo? Tinha hora que a serra enganchava, aí cortava de novo. Até que, depois de muito tempo, eu me via num lugar que eu nunca tinha visto. Agora, o mais interessante, que eu sei que era o céu, porque na hora que eu chegava nesse local, foi assim, uma coisa interessante, eu não contando isso para todo mundo, não. É para você que está nos assistindo, saber que é uma realidade o céu. E aí eu chegava lá, e quando eu chegava lá, eu não via o que muita gente diz que via. Eu só via um tremendo clarão grande, que não tinha tamanho. Um clarão de luz que não dá para me explicar. E a primeira coisa que eu dizia neste sonho, eu dizia assim, cheguei. E eu quero agora. A primeira coisa que eu quero fazer aqui não é dar um abraço em Paulo, não dar um abraço nos irmãos, não. A primeira coisa que eu quero aqui é ir em direção ao trono do meu Pai e tomar a bênção dele. Acordei. Então o céu é real. O céu é real. E eu nunca me esqueci, isso ficou gravado, nítido na minha mente. Como foi o processo todinho para chegar lá. Muita luta. O céu é o alvo, né? É o alvo, é como diz aqui o tópico, né? Ele é o objetivo. Né, infelizmente, pastor Josué, o que tem acontecido hoje, nesses últimos dias, é que essa teologia liberal, ela tem tirado esse foco. Hoje, muitos cristãos estão na igreja, mas não tendo mais essa perspectiva. Eles acham que parece que o céu já é aqui. Tudo. Já está aqui, já estou bem, Deus já me abençoou, né? É como dizem alguns pregadores, né? Eles querem somente a bênção do Deus, mas não querem o Deus da bênção. E o melhor é isso aqui. Eu penso assim, Morelli, a gente desejar o céu, né? É algo natural na vida de todo aquele que aceitou a Cristo de coração, né? Então, que vê que esse mundo aqui, essa realidade presente, ela é muito complicada, é muito difícil, né? É muito efêmera, né? E ela, assim, está muito corrompida. A gente vê a violência, a gente vê todo o mal que permeia esse mundo. Então, assim, o nosso desejo, não como uma fuga, né? Mas é um desejo realmente de uma realidade nova, de um mundo melhor, de uma vida, né, realmente transformada, de algo que haja paz verdadeira, que haja, né, harmonia. E só isso é possível mesmo no céu, na nova realidade que nós vamos ver ser descortinada, né? Com certeza. Depois de toda a concretização. Então, assim, eu acho que o céu é um alvo mesmo que está no coração, um desejo, né, que está no coração de toda aquela pessoa que creu em Cristo, que aceitou a Jesus como seu Salvador. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Sim. Essa lição ela é bem escatológica, né? É bem escatológica. Embora que a gente tenha que compreender aqui que ela está
nesse paralelo, nessa analogia da caminhada cristã. Isso. E é a linha de chegada, né? O céu é a linha de chegada dessa nossa caminhada. Mas nós Com vamos certeza. entrar aqui na questão do livro do Apocalipse, que é onde tem uma descrição do céu. Você vai para o ponto 2, né? Agora? Segundo ponto, A né? O descrição- primeiro a descrição, ponto. né? O primeiro O subponto. novo céu e nova terra, é isso? Isso. Muito bem. O novo céu e a nova terra. E a Certo. pergunta que eu lhe faço é: Deus revelou a João muitas coisas a respeito do fim dos tempos, né? Sim, sim. Ele vê aquela questão dos selos, catástrofes, né? Muita coisa. Vê o domínio do anticristo, o Armagedon, né? Aquela guerra final, Sim. e o trono branco. Ou seja, por fim ele vê a vitória de Cristo e da igreja. E ali nos capítulos finais, capítulo 21 e 22, ele descreve, né, que viu um novo céu e uma nova terra. E aí a pergunta é: como será essa nova realidade que João viu e que nós vamos poder contemplar? É algo assim, bem curioso, sabe? Uhum. Da maneira como começa, termina. Eu já vi alguém dizer, e eu até dei razão a esse conceito. Dois Gênesis na Bíblia. O Gênesis do livro de Gênesis e o Gênesis do livro de Apocalipse. O Gênesis de Gênesis mesmo, o livro de Gênesis mesmo, que tem, né, o nome, que significa origens, né? Realmente é o começo de tudo. O livro de Gênesis, ele começa exatamente falando de uma criação espiritual e física, tudo ao mesmo tempo. Quando ele diz assim: no princípio criou Deus céus, olha aí. A esses céus, você tem que entender que abrange tudo. E terra, físico e metafísico. Então começa assim. E aí houve o pecado, houve a queda, e aí a coisa ficou feia, né? A maldição tomou conta, como até hoje a gente vê. Quando a gente chega no final de Apocalipse, versículos 21 e 20, aliás, perdão, capítulo 21 e 22, nós encontramos a realidade da restauração final. Assim como foi no começo, que Deus criou os céus e a terra, ele apresenta no final a restauração. Uhum. Céus e terra, tudo agora renovado. Novos céus e nova terra. Foi o que João viu. E o mais interessante, realmente é uma coisa interessante mesmo, né? Do capítulo 1 e eu estava observando uma coisa que me chamou a atenção. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, você não vê pecado. Claro que Satanás já tinha pecado, mas não se sabia, não se tinha a ideia da origem do pecado. Só a partir do capítulo 3 é que a gente vai saber o que foi que houve. Adão desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo e com ele a morte e tantas coisas como até o dia de hoje, né? E aí quando chega no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, aí termina o juízo final, porque é interessante, né? Uhum. Capítulo 20 termina com o juízo final, capítulos 20, de 11 a 15, encerra com o juízo final. Quer dizer, a punição, não gosto de usar esse termo, a retribuição final dos pecadores, aí agora começa a nova vida sem pecado. É tão interessante, me chama muita atenção, né? Então, João viu o quê? Os céus novos que foram restaurados. Aí você pergunta, então quer dizer que o pecado abalou até o trono de Deus? Não. É por isso que a gente tem que ter cuidado nisso. Os novos céus que foram restaurados não é o céu onde está o trono de Deus. São os céus, podemos assim dizer, atmosféricos e que neles estão as potestades, os principados, os tronos do mal. A gente não pode ver com esse olho, mas acima de nós está a região celestial, onde estão principados e potestades, que hoje estão o quê? Contaminados com esses demônios, com esses, né, esses anjos caídos. Então, quando ele diz novos céus e nova terra, é porque tudo vai voltar a ser como antes do pecado. Inclusive, eu tive agora no Gênesis 3 e a gente falou sobre isso. Como é que vai ser o fim de tudo? Porque pouca gente tem essa compreensão, né? E eu expliquei que o fim
é exatamente isso. O novo céus, restaurado, sem a presença do mal. A nova terra, também restaurada agora, sem nenhum problema, com as novas gerações de habitantes da terra, sem pecado. E assim vai ser. O céu mesmo, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o céu mesmo, aonde está a glória de Deus, aonde Deus está, podemos assim dizer, a capital mesmo, nunca foi abalada. Quando o diabo pensou que ia abalar, antes de ele abalar, Deus tirou ele de lá. Quando ele, no pensamento, olha, ele nem agiu. Quando ele pensou em querer ser igual a Deus, o Senhor já foi e disse, vai daqui. Vai. Expulsou, né? Mas aí você vê o resultado. A queda dele destroçou tudo, mas destroçou, que é aqui para terminar aqui essa parte, certo, que o próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer no capítulo 8, 22 de Romanos, que até hoje tem consequências. A terra ainda hoje geme. Verdade. Com dores de parto. Aguardando o quê? Isso que você falou. A redenção, né? A restauração. De tudo, não é verdade? Entendeu? Então, enquanto não chegar esse dia da restauração, a gente vai ter que gemer até lá. Assim, então, vai ser destruído tudo o que nós vemos hoje, porque Pedro fala, né, que os elementos ardendo em fogo se desfarão, né? E aí Deus vai criar literalmente algo do zero, ou a terra vai ficar num estado totalmente assim destruído pelas catástrofes, pelas guerras, pelas explosões, né? E pelo juízo divino, e depois Deus vai restaurar toda a natureza. É nesse sentido, de novo céu, nova terra, ou é outra terra, né? Outra terra, outro lugar? E eu acredito, eu tenho a minha... Porque até diz assim, o mar já não existe, né? Isso, João diz, verdade, né? Verdade, Olha, eu acredito que seja essa terra toda restaurada, tirado tudo aquilo que antes... Porque, veja bem, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? A primeira palavra de Deus com respeito a isso foi: maldita é a terra por tua causa. Então, a partir daquele momento, a terra passou a experimentar a maldição, que antes não existia. E a maldição, nesse caso, é como se fosse uma bola de neve. Ela foi aumentando, 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 e nós estamos vendo hoje. A que ponto está o ser humano? A que ponto está a natureza pecaminosa do homem? E com isso, é tão interessante, por o homem ser a coroa da criação, envolve animais, sofrem, as plantas, o ecossistema, tudo é envolvido na desobediência humana. Porque quando a gente ouve a expressão Jesus é o Salvador, nós temos que entender que ele é Salvador não é somente da alma humana, não. Ele é o Salvador com S maiúsculo, Salvador. Porque a salvação, ela começa com a gente. O homem restaurado desfaz o efeito da maldição e tudo voltará a ser como era antes. Por isso, Josué, pastor Josué, é que a gente não deve como se diz, se escandalizar com o que poderá ainda acontecer até Jesus voltar. É necessário que se cumpra aquilo que João disse em Apocalipse. Quem for sujo, suje-se mais. Complete a sua totalidade de pecado, de maldição. Mas quem for limpo, se a limpe mais. Quer dizer, o caso é a salvação. Quer dizer, a gente tem que entender isso. E aí eu vejo isso, né? Os novos céus, eu acredito que, como disse, né? Repetindo mais uma vez para ficar bem claro, bem conciso, né? Claro, né? O novo céu, eu acredito que é esse mesmo céus, agora sem a presença desses seres. Certo. Porque o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra... Aí mostra, né? 4 categorias, né? Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que estão aonde? Que habitam aonde? Nas regiões celestiais. Então, eu acredito que com a vinda de Jesus, com a restauração,
esses demônios, eles vão para o lugar dele, que é o Lago de Fogo. Por isso que eu falei, nesse estudo lá do Jerusalém 3, eu terminei mostrando exatamente isso. Como é que vai ser o final? A nova Jerusalém, da parte de Deus revelada para os homens, a nova terra agora, como era antes do pecado, e lá distante, eu não sei aonde, o local que existe, não é um local fictício, né? É um local real, o Lago de Fogo. Sim. E eu até uso uma expressão, uma lição também, uma vez até alguém ficou assim um pouco, eu disse, não, mas é verdade, no meu entender, é o esgoto da eternidade. Tudo que não presta vai terminar lá. Interessante. Só fiquei com pena do mar, rapaz. Sim, o mar, né? O mar já não existe, né? É um pouco assim... Será que ali é figurada as nações? Não, você diz a nova terra? Sim. Não, vai ter nova terra, vai ter uma terra... Não, estou falando do mar, em relação ao mar. Essa questão do mar é muito difícil a gente entender, até porque a gente não sabe, existem muitas teorias, né? Como é que era o mar, como foi que esse mar foi feito? Será que quando Deus fez o mar já era salgado? Será que já existiam esses continentes que tinha hoje, ou houve alguma modificação? Alguém disse que não, que era diferente. O mar não tinha sal e nem tinha esses continentes separados. Então isso tudo veio a acontecer após o dilúvio. Bom, é uma teoria, né? Da Pangeia, né? Chamada, né? Mas eu não sei te responder. É meio difícil. Assim, esse mar, não sei se é simbólico, né? Ou se realmente é o mar mesmo que ele está falando. O Apocalipse, ele tem muita coisa muito também simbolismo. Muito né? simbolismo. É verdade. E aí a pessoa às vezes tem quer ir... ir... Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Aurélio, o segundo subponto é a linda cidade como nossa nova morada. Vai ter uma lição também sobre a cidade, né? A Nova de Jerusalém, a Cidade Santa, mas ele já faz aqui uma abordagem. E a pergunta é, João viu e descreveu a Nova Jerusalém. Sim. E ali a pergunta é, essa Nova Jerusalém, ela é literal ou uma alegoria, assim, tipo da igreja, né? Ou alegórica? Fale sobre essa cidade e quem habitará nela, se ela é real. Olha... Essa cidade... Estou colocando o teólogo aqui. Olha, mas eu vou dizer o que eu penso. Essa cidade, ela existe e é real. Por que ela é real? Porque Jesus Cristo, ele disse com todas as vírgulas, com todos os pontos, bem claro, em São João 14. Eu vou preparar um lugar. E depois que eu preparar, virei... e levarei vocês para onde eu estiver. Então não tem como negar que haja realmente uma cidade chamada Nova Jerusalém. João viu. Agora, você tem que entender que João, quando vê a cidade, aí sim, a cidade é literal. Abraão, Isaac, Jacó, aqueles personagens do Antigo Testamento que peregrinaram, eles já tinham essa compreensão, eles sabiam que estavam caminhando para algo que eles não conheciam. Por isso que eles iam com força, né? Eles não abriam mão, porque sabia que tinha algo melhor para eles do que uma simples cidade cananeia ali naquela terra, né? Então já havia esse pensamento, né? Essa esperança muito grande. Agora, o que é que acontece? Quando se chega no Apocalipse, aí João viu ela descendo, né? Que nem assim podemos assim dizer, um satélite, né? Não sei a palavra seria certa, satélite. Como um planeta que vai descendo, se aproximando da Terra, né? Aí João, agora sim, aí ele usa agora uma ilustração. Ele diz, a cidade era como a noiva do Cordeiro, ele viu como a noiva. Ora, essa cidade, Josué, no meu entender, é exatamente a cidade aonde vão estar os glorificados, aqueles que fazem parte realmente da noiva do Cordeiro. Porque no final de tudo, não se engane, nós vamos ter os glorificados e vamos ter pessoas normais como qualquer um de nós que estamos aqui agora vivendo. A diferença dos normais é que não há mais a morte. Eles agora vão viver eternamente como no início, comendo, se alimentando da árvore da vida. Por que o homem começou a morrer? Porque foi tirado do paraíso. Se ele não sai do paraíso, ele ia continuar um eterno pecador. Então Deus tirou ele do paraíso para ele morrer.
Ele já tinha morrido espiritualmente, agora saindo do paraíso ele vai morrer fisicamente. Vai ter nações normais. Nações. Pessoas. Não, isso é no milênio, não? Não, o milênio é outra coisa. O milênio Depois não, do olha, milênio, aí é que tem ainda muito vai ter ser olha, humano o problema normal. é esse, é que tem muito teólogo que confunde o milênio com a eternidade. Não é. O milênio não é o estado eterno. O milênio é a 7ª dispensação de Deus aqui na Terra. É a última dispensação aonde os vivos vão viver aqui normal. A diferença é que nessa época do milênio, isso é a doutrina do milênio. Na época milenar, em que Cristo estiver aqui sobre a terra governando, vai haver pessoas que vão pecar? Vai, mas sem motivo. Por quê? Porque o diabo já não está mais solto, Satanás está preso. Mas o homem peca por quê? Porque ele ainda é pecador. Isso é interessante, Josué. E aí, depois que terminar o milênio, a Bíblia ainda fala de uma última revolta, uma última insurreição. Satanás passa 1000 anos preso e quando ele é solto, ele volta novamente a influenciar as nações contra Cristo. E aí é a hora que Jesus vem e destrói de uma vez por todas ele e todos os pecadores. E aí João viu o quê? O trono branco para julgar os pecadores de Adão até o último pecador e em seguida o final, o novo céu e a nova terra. E eu acredito literalmente que haverão nações como no início, como quando começou. Porque quando Deus criou, Josué, o homem, ele colocou o homem para quê? Para que o homem cultivasse o jardim. Ele deu ao homem o quê? Uma gerência, você vai cuidar. Quando o homem peca, aí a gerência dele desmantela tudo, então Deus tem que tirar ele dali. Mas imagine agora uma terra gerenciada por pessoas transformadas, por pessoas que não vão mais pecar, porque a natureza foi transformada. Porque quando o homem pecou, Josué, a natureza foi chafurdada. Até antes do pecado, o homem era puro. Mas como ele tinha livre-arbítrio, e ele pensou por conta dele e em desobedecer a Deus, então maculou aquilo que ele tinha de mais importante, a sua própria natureza. E a partir dali, todos os que nascem de Adão nascem já, como diz o pessoal, né, com defeito de fábrica. Foi isso que aconteceu. Cristo veio para desfazer essa maldição e nos dar de volta, né, devolver a nós aquilo que a gente havia perdido. É o que eu entendo, né? Interessante. Muito bem, irmãos. Aurélia está nos trazendo informações. Revelações, né? Revelações. Oh, Jesus, tem misericórdia. Se é dúvida, vocês perguntem a ele, viu? Ele é o teólogo aqui, o reitor. Meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo. E agora nós vamos, irmão Aurélio, para o terceiro ponto, né? Já o terceiro, já. Olha aí. O terceiro ponto tem como título Céu, o fim da jornada cristã. Para mim, de certa forma, há uma repetição aqui, né? Mas ele vai trazer aqui o que nós vamos ter de compensação por esta jornada, por esta caminhada, né? Tão árdua que tivemos aqui. Aí eu pergunto, e aí, irmão Aurélio, eu vou envolver aqui os 3 subpontos, que eu acho que é possível, né? O primeiro subponto é, estaremos onde Deus está. Né? Muito bem. Os cristãos todos estarão reunidos Isso. juntos com o Senhor. Isso é evidente nas Escrituras, né? E é por isso que nós estaremos no céu, né? Porque o céu é onde Deus está, né? Com certeza. Nós estaremos também no céu por este motivo. O segundo subponto é, as lágrimas cessarão. Isso. Vamos falar daquela passagem que diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso. O céu como repouso eterno é o terceiro ponto, né? Certo. Subponto, aliás. E a pergunta é, a caminhada cristã só se encerrará quando chegarmos ao céu. Nosso descanso não é aqui, né? O que representará para nós o final de nossa peregrinação? O que nos aguarda ali? Muito bem. Vamos pensar já Certo. quando estivermos lá. O grande problema é um problema mitológico. Geralmente, quando se fala
de fim, de eternidade. Ah, como será a eternidade? Aí, né, as concepções humanas, as concepções hollywoodianas, né, televisivas, apresentam aquele ser todo de branquinho, né, tocando harpa e, né, nas nuvens. Como, né, nas nuvens. Aí alguém olha para aquilo ali e, com a vida ativa que a gente tem, né, a gente olha para aquilo e diz assim, isso é o céu? Não, não, não. Quero não. Eu já vi um colega meu dizer, um descrente, ele dizia assim, rapaz, se o pessoal diz que a morte é um descanso. Bom, se isso for verdade, eu prefiro viver cansado a vida toda. Quer dizer, o problema é a falta de compreensão. E eu, aproveitando esse último tópico, né, que ele acaba sendo um resumo dos 3 tópicos, dos 3 subtópicos do terceiro tópico, eu fiz aqui um apanhado, que é exatamente o que está lá no nosso livro de escatologia. Até coloquei, inclusive eu já coloquei nos grupos essa lição de hoje toda, né, elaborada para quem vai dar domingo, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? E a gente tem que ter um conceito maduro sobre a eternidade. Do contrário, a gente vai ficar nas fábulas. E eu entendo que na eternidade, estado eterno, vai haver muita coisa para ser feito. Eu acredito que nós vamos ter uma vida muito ativa. Acredito. Agora, qual é a diferença para hoje? Que hoje também temos uma vida ativa, trabalhando, correndo. A diferença que eu entendo é porque na eternidade nós estaremos agora em um corpo não mais sujeito aos efeitos da maldição. Imagine, nós estamos aqui hoje, chega em casa, tem que tomar um banho, dormir de manhã, tomar outro banho, café, almoço, janta, corre, pega o carro, vai não sei para onde e não para mais, né? Quando é de noite, tá cansado. No estado eterno, eu entendo que não vai mais existir esse cansaço. Não me pergunte como é que é esse corpo, porque nós não temos como dizer. Mas será uma vida diferente, uma vida agora no seu estágio mais elevado. A glorificação, né? E na época que eu estava elaborando esse material, esse livro da gente, que já faz tempo que eu tenho ele, né? E já, inclusive, tenho não sou de fazer muita propaganda, não, mas aqui e acolá a gente leva e o pessoal compra, sabe? E eu pude, assim, entender, e eu vou aqui exatamente resumir, baseado no mesmo conceito de Mike Pirham, que foi um grande teólogo, né? Schaeffer também, muito bom também, e eles têm esse mesmo pensamento, e foi com base nas pesquisas feitas desses livros deles que eu elaborei exatamente esse tema aqui que eu falei para vocês, né? Uma eternidade sem ociosidade. Uma eternidade diferente do que se tem notícia que é ensinado pela televisão, pelos filmes, pelas novelas, né? Uma eternidade onde não tem ninguém ocioso. No nosso livro está na página 173 a página 175, né? E eu fiz um resumo e pude entender o seguinte, baseado no que a Bíblia diz. Refrigério. Hoje a nossa vida, como eu acabei de dizer, é cansativa. Você está aqui hoje, amanhã está cansado. Você está aqui hoje, amanhã poderá estar num hospital, como eu passei 23 dias num hospital. Então é muito imprevisível, né? Horas você tem refrigérios, horas você tem sofrimentos. Mas eu entendo que na eternidade, ou no céu, podemos assim usar a mesma palavra, né? Haverá o quê? O salvo experimentará um refrigério fora da compreensão dessa vida, né? E aí se cumpre exatamente que tem gente que não entende. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas será que na eternidade, onde é que Jesus vai arranjar lenço para enxugar tanta lágrima? Porque o texto sagrado diz assim, né? 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas.
Então nós temos que entender, não é que lá as pessoas vão estar chorando e Jesus, ô meu filho, vem cá, deixa eu limpar aqui. Não, não tem nada a ver. Isso é uma metáfora, é uma maneira da Bíblia explicar que essas coisas não vão ter lugar ali. Tristeza, será um rei. não vai ter Tristeza já era. Doença. É alegria, morte, felicidade, saúde, vai paz, ter lá. vigor. Sim. Tudo que você hoje vai perdendo com o dia a dia do seu corpo humano, lá se estaciona permanente. para sempre, permanente para sempre. Permanece para sempre, quer dizer. Você está entendendo? Então é isso que eu entendo, refrigério. Outra coisa interessante, vou só repetir, mas já falei há pouco. Gozos e delícias. 1 Coríntios 2,9. Uma vez até eu preguei sobre isso. Como Paulo disse, mas como escrito está, as coisas que os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode imaginar, aqui na terra, por mais que você já tenha visto coisas bonitas, que eu creio que tem muita coisa linda, né? A gente aqui não conhece, Sim, né? sim. Imagine você passando ali pelos Alpes suíços, no Asa Delta, vendo aquela imagem linda, né? Aquelas montanhas geladas e você voando na liberdade. Imagine como os olhos, né? Limpa os olhos, né? Então isso, perante o que Deus tem para os seus filhos, para os eleitos, para os salvos, isso aí é míope. Ainda é míope. Da mesma maneira, os ouvidos, por mais que você tenha ouvido uma música bonita, por mais que você tenha ouvido um coral muito afinado cantar, o que você vai ouvir no céu é a perfeição. Que hoje, por mais bonito que você possa ouvir, diante do que Deus tem, é zumbido. Ainda faz zumbido. E o coração, como ele dizia, aquele que nunca penetrou o coração. Imagine hoje uma pessoa que de uma hora para outra ganha na Mega Sena, bem, cara, vamos um exemplo assim, ilustrar. Sujeito bem novinho, que nem o André aqui, né? Acaba novo desse aí. Ganhou de uma vez só. André, vou aqui, eu sei que você é casado, mas vamos dizer que se fosse solteiro. Você ganhou na Mega Sena num dia, no mesmo dia pediu sua namorada em casamento, bonita, linda, virgem, que é só você. E aí você agora, com dinheiro, com a mulher que você ama, o que você quer mais? Ele está dizendo que o seu coração, esse coração nosso aqui, não suportaria o que nós vamos ouvir lá, o que nós vamos ver lá, o que Deus vai entregar para os seus filhos lá, coisas que você, poxa, mas quem sou eu para... Então, é algo acima da nossa compreensão. Mas Paulo está dizendo, o que o seu olho nunca viu, você vai ver lá. O que o seu ouvido nunca ouviu, você vai ouvir lá. E o que o seu coração nunca sentiu, você vai sentir lá. Outra coisa também, Josué, estabilidade, que é uma coisa que se luta aqui na terra constantemente. Todo mundo luta por essa coisa chamada estabilidade. Segurança. Por mais que a gente aqui tenha uma certa estabilidade, né? Você tem um emprego federal, um exemplo, né? Outro estadual. Mas mesmo assim, isso não te garante uma vida tranquila. Você todo mês tem aquele dinheiro. Mas na eternidade haverá uma estabilidade, né? Uma estabilidade de vida que não tem como ter altos e baixos. Não, hoje está assim, amanhã vai piorar, depois... Não. Por quê? Uma promessa feita no livro de São Lucas, no capítulo 1, versículo 33, foi dito o seguinte, sobre Cristo reinando sobre tudo. A pessoa dele, ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você vê que nós aqui na terra é uma briga danada. 4 em 4 anos, eleições. Não, será que esse vai dar certo? Será que vai ser bom? Não, eu pensei que era. Não, não é. Aquela instabilidade. Né? Então, com Cristo no comando, será um reino eterno, já prometido ainda quando ele estava ainda no ventre de Maria. Disse, isso aqui vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Ninguém o substituirá. Eu estava, semana passada, Josué, nós estamos estudando lá no curso, na segunda,
escatologia, né? O livro de Daniel e Apocalipse, eu estava mostrando para eles como é que Deus trabalha, a pedagogia divina para mostrar o seu plano econômico e profético. E aí eu estava mostrando para eles aquele sonho que Deus deu ao rei da Babilônia, aquela grande estátua de ouro, cabeça de ouro, os braços e o tórax de prata, né? O ventre e as coxas de bronze, e as pernas até os pés, ferro, e no final dos pés misturado com barro, né? E eu estava explicando para eles ali que era Deus mostrando a ascensão e a queda dos maiores reinos que já tiveram sobre a terra. Nunca houve um reino maior do que Babilônia. Nunca houve um reino depois maior do que a Pérsia com a Média. Depois Alexandre o Grande na Grécia. E depois Roma. Já houve muitos reinos depois dele, mas nenhum se compara. Mas no sonho, quer dizer, na revelação, a pedra vinha. E ela batia no pé da estátua. Ela quebrava todo o colossal profético e o vento soprava para bem longe aqueles pedaços da estátua. E a pedra ficava no lugar da estátua como uma grande montanha. Quer dizer, o que é que Deus estava revelando para o rei Nabucodonosor, que ele não sabia, mas Daniel interpretou? Que esses reinos todos iriam cair, mas chegaria um rei que se instalaria no comando eterno. E, como costumo dizer, esse reino ele começa a ser restaurado aqui na terra no milênio. Cristo, no milênio, restaurará o reino davídico que caiu. E eternamente, na eternidade, ele estará reinando, não somente em Jerusalém, mas em todo o universo. E o mais interessante, ele não reinará só. Quem vai estar com ele é a sua noiva, a sua igreja ao seu lado. Olha, Paulo é tão catedrático nessa questão, que ele fala sobre isso, que no capítulo 6, versículo 2 de 1 Coríntios, ele vendo ali a dificuldade que a igreja de Corinto tinha para resolver os problemas, ele disse: vocês não têm um mestre no meio de vocês que ajude? É preciso vocês ir atrás dos ímpios para resolver as causas de vocês? Fiquem vocês sabendo que vocês ainda vão julgar os anjos. Vocês sabiam que vocês vão julgar os anjos? Olha aí o que é isso. Quer dizer, há promessas. É porque a gente não consegue assim meditar, porque eu costumo sempre dizer que uma coisa é ler e outra coisa é ler e meditar. A gente tem que ler e meditar o que é que a Bíblia está falando. E aqui a estabilidade é essa, é que a gente não tem estabilidade hoje na Terra. O governo está bom, vai ser bom, vai nada, ele cai. Vem outro, melhora, piora. Mas chegará um momento na eternidade, claro, começando com a restauração do milênio, em um governo em que não haverá mais problemas, porque quem está governando é o próprio Deus. Outra coisa também, Josué, que eu já estou fechando. Conhecimento. Por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, sempre a gente vai ficar a desejar o nosso conhecimento. Bíblico, secular, sei lá o que for. Mas imagine numa época em que tudo aquilo que você precisa conhecer, você conhecerá. Paulo aqui, na primeira carta dele aos Coríntios 13:12, ele chega a dizer assim, ó: mas então um dia eu conhecerei plenamente como também sou conhecido. Quer dizer, hoje tem muita coisa, por mais que você estude teologia, por mais que eu estude, por mais que você faça uma faculdade, até mesmo na área secular, mas sempre fica alguma coisa a desejar. Agora imagine numa época em que tudo aquilo que você precisa saber, vai estar alguém que vai dizer o que é. Um exemplo. Tem coisas que a gente não entende. Como é que uma pequena semente de jatobá, que é desse tamanho, plantada, dali nasce um pé que chega a 30, 40 metros de altura? Tem como explicar isso? Mas tem base. Ali foi Deus que fez. Então hoje a gente não consegue entender, a ciência não consegue, mas naquele dia Deus vai fazer muita coisa a gente entender o que a gente não conhece hoje. Sociedade, para quem pensa que a eternidade é lugar só de tocar a harpa e ficar blim, blim, para lá e para cá, está enganado. Porque, veja bem, ó,
o homem foi criado por Deus, no meu entender, Deus criou o homem para se comunicar. O homem que se isola, ele não é normal. Todo ser humano precisa, né? Interagir, não é verdade? Muito bem. Então, isso começa logo na própria criação. Quando o Senhor criou Adão, e ele viu que Adão estava só, e aí ele olhou e viu e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Aí começa daí. A interação. Não, o homem não pode viver só, ele tem que fazer uma ajudadora para ele, né? E a partir daí, o homem teve, começando em Eva, aquela pessoa para ele interagir, né? Mas aí quando veio o pecado, o que aconteceu? Houve o quê? Uma interação desqualificada, né? O homem começou a interagir errado e tudo deu tudo errado, né? A ponto de, no capítulo, deixa-me ver, 11 de Gênesis, a confusão de línguas, né? Os homens tiveram que cada um se separar, não é verdade? Dali começam as civilizações. Mas aí, ele, no capítulo 13, versículo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele chega a dizer assim, que vai chegar um dia que vai vir o que é perfeito. E aquilo que é imperfeito, em parte, será aniquilado. Quer dizer, hoje, nós vivemos numa sociedade imperfeita. Uma sociedade que a gente não tem prazer por conta de tanta injustiça, de tanta coisa feia. Mas imagine você estar agora no meio de uma sociedade em que não tem mais ninguém para puxar o teu tapete. Sempre vai ter alguém para estar ao seu lado, lhe elogiando, lhe fazendo o que é bom. Então, tudo isso aí eu entendo como eternidade, como céu, podemos assim dizer. Entendeu aí? E aí, assim, se a gente fosse aqui desenvolver, aí em muitas áreas da vida a gente ia entrar ver. pela eternidade. Ia entrar pela eternidade e a gente não terminava, essa é a verdade. Muito bem. Então, Josué, eu entendo isso. Muito bem. Pastor. Que hoje o que falta, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, nunca vamos conseguir. Por conta da maldição que está sobre a terra. Agora, depois que for desfeita a maldição, tudo volta a ser como no princípio. Lembre-se daquilo que eu falei. O Gênesis 1 e 2 é o mesmo 21 e 22 de Apocalipse. Um é um Gênesis terreno e o outro é um Gênesis também terreno e termina com o espiritual. Vai haver uma simbiose, né? É uma simbiose, Entre e outra o coisa, celestial e o terreno, isso, né? E tem até uma música, né? Um hino que sempre a gente canta na harpa cristã, que diz assim, né? Que diz assim, quando o povo israelita com Jesus se consertar, nesse tempo céu e terra serão a mesma grei. O que é que ele quer dizer com isso? Uma igreja. Não vai haver mais essa distância. Céu, que é o céu? Onde é que Deus está? Cadê Deus? Quer dizer, haverá o quê? Uma interação, que é o que havia antes. Porque o que foi que separou, se não foi o pecado? A Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus vinha e falava com Adão. Depois do pecado, imagine um dia em que Deus voltará novamente a falar com os seres humanos, interagir. Na Nova Jerusalém não haverá templo, né? Não, ele é o templo. Será não haverá Senhor. Mais castiçal nem luz, ele é a lâmpada. Nós Rapaz, tudo Aurélio, aquilo que você precisa está lá, pronto. Desses 3 pontos aqui, do terceiro ponto, né? Sim. Eu acho que o melhor é esse: estaremos onde Deus está. Vamos ver Jesus, com né? certeza. Vamos uma estar coisa... ao lado dele. Ele mesmo disse, né? Que iria para o Pai preparar moradas. Que ele diz exatamente isso, né? Que vai voltar para nos levar para que onde ele esteja, nós estejamos com ele também. Né? Então, isso será o melhor. É verdade, o melhor. E outra coisa, Josué, tem coisa porque não dá nem para a gente falar assim, porque é muito elevado acima daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Imagine você estar num local e agora conhecer o Deus que hoje se revela em 3 pessoas. Como é que vai ser na eternidade esse Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Será que vão estar todos 3, cada um numa cadeira? Né? São coisas que estão reservadas. Mas, como o senhor disse, nós vamos ter a eternidade para aprender, né? Para conhecer. Aurélio, concluindo esta lição, esse estudo, pois não. Né, eu queria que o senhor só respondesse: vale a pena
a gente esperar. Vale a pena ser crente e esperar por essas promessas futuras, né? E aí o senhor faz a sua conclusão, dando aí o arremate, tá certo? Certo. Do nosso estudo para a gente fazer o encerramento do nosso vídeo. Bom, primeiro, vale a pena sim. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta todas essas benécias que a gente falou. E muito mais. Claro que a gente não pode servir a Deus pensando somente nas benécias. Esse é um dos grandes males do cristianismo. Alguém serve a Deus porque é abençoado por Deus. Não é isso. Claro que a gente agradece a Deus pela bênção, mas maior do que a bênção é o Deus da bênção, que nós temos que ter consciência. Que tudo quanto Deus tem nos dado, é providência dele, mas melhor do que tudo isso é ele próprio. Ele É como o pensamento judaico, né? O judeu, né? A forma dele pensar, né? A maneira deles entender. Eles às vezes eles interpretam textos um pouco diferente da gente. Por exemplo, o Salmo de número 23, que a gente sempre diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente analisa esse texto bem direitinho, às vezes ele pode faltar. Você pode muito bem hoje ter e amanhã não ter. E aí, cadê o Deus dessa hora que está faltando? Então, o judeu, ele interpreta, isso é uma forma de hebraísmo, ele interpreta o seguinte: Deus é meu pastor e eu não vou dizer que não vai faltar, não. Vai faltar muita coisa na caminhada. Mas uma coisa não vai faltar: a presença dele, o controle dele, o comando dele, a providência dele. Isso é o que? É chamada a providência, né? Os deístas que não acreditam nisso dizem que Deus apenas criou, mas não. Nós sabemos que Deus é tanto criador como conservador da vida. Ai de nós, se o Senhor tivesse só criado a gente, tivesse deixado a gente aqui, a gente já tinha morrido, todo mundo. Mas ele criou e sustenta. Continua criando e continua sustentando. É assim que eu entendo, né? Então, vale a pena sim. E eu queria terminar exatamente aqui com isso aqui. Devemos prosseguir a nossa jornada para o céu de glória, claro, né? Que é o alvo que todo cristão salvo deve olhar. Agora, isso só vai acontecer se nós realmente, depois de crermos, depois de termos sido recebido por Deus pela sua preciosa graça, continuarmos andando nas suas devidas ordenanças. E aí, eu fecho exatamente com 2 versículos importantes. 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz, né, para os coríntios: não sabeis que vocês, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Quer dizer, tem muita gente correndo, mas será que todos vão ganhar? Nem todos, né? Por isso que diz que é muitos chamados e poucos os escolhidos, né? Mas aí ele diz assim, ele faz a pergunta, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Ele está perguntando, um só leva o prêmio? Aí ele diz, correi de tal maneira que alcanceis, né? E aí eu termino com a sua dedicação de fé a Timóteo. Na sua segunda carta, Paulo em prisão, já estava se aproximando o momento, com certeza já deveria estar sentindo que se aproximava a hora da sua execução, né? Já tinha sido condenado, mas ele, com muita fé e com muita resiliência, ainda chega a dizer para Timóteo, capítulo 4, versículo 8 da segunda carta, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como libação. Já estou sentindo que eu estou aqui nessa cadeia e Deus está terminando o que falta, né? Mas, Timóteo, fica tranquilo, porque o que está acontecendo comigo, eu estou parafraseando, que o que está acontecendo comigo também vai acontecer com você. E, como resultado de tudo isso, ele diz no 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Isso ele apontando para o tribunal de Cristo, né? De que ele vai receber o galardão, né? Não somente a mim, Timóteo, mas
também a todos os que amarem a sua vinda. Então, a doutrina do céu, ela nos exorta a perseverarmos dia a dia. Diante das lutas, diante das dificuldades, a gente não pare. Um dia vai terminar. E terminará com a bênção de Deus. Vai ser bênção, vai ser bênção. E eu quero encerrar, gente, com aqui a leitura rápida da estrofe 1 e do refrão do hino 2. Olha que saudosa lembrança. Eita, é bom, tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Pronto. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele não posso viver. É bonito. Amém? Muito bonito. Que Deus abençoe, que a sua aula no próximo domingo seja um sucesso, seja uma bênção. Agradeço ao meu querido pastor Aurélio por mais uma vez participar conosco, por enriquecer aqui o nosso estudo. Que o Senhor te recompense. Ao André, mais uma vez pelo suporte técnico, e que Deus abençoe a todos nós até a próxima vez. Em nome de Jesus, amém. Amém.